Acredito que hoje Deus me deu o tema da conferência. Até hoje a gente tinha a data da conferência, mas eu não tinha discernido ainda qual seria o tema. O ano passado foi sobre a mesa do Senhor. E o tema da conferência o ano passado, que inclusive também se tornou uma carta profética que eu ministrei no EP do Igreja Music, que vai ser postado essa carta profética para o Brasil e para o mundo nas próximas semanas, que eu ministrei sobre um avivamento que vem da mesa do Senhor. Há um ano atrás nós já estávamos falando que haveria um reavivamento da temática da mesa, da temática da ceia na vida da igreja. Igual há anos atrás veio um movimento de Deus trazendo de novo a igreja para os dons espirituais, para a cura divina. Aí, recentemente, não muito distante, uns 8 anos atrás, o movimento de paternidade, muita gente falando de paternidade. Depois veio o movimento dos 5 dons ministeriais na vida da igreja. Deus falou comigo há um ano atrás que isso aconteceria acerca do tema da mesa. E é incrível porque, mais uma vez, Deus nos permitiu ouvir o coração dele com prioridade. E hoje a gente tem visto ao redor do mundo as pessoas pregando sobre a mesa, sobre o poder da comunhão, o poder da ceia do Senhor. Eu estava lá no Open Room em Dallas, e a camisa deles lá, eles estão numa fase onde eles estão falando da mesa do Senhor. Alguns dias atrás eu estava ouvindo o Bill Johnson e ele estava falando sobre um avivamento que vem da mesa do Senhor. Então homens que nós admiramos estão falando na mesma direção. Então um ano atrás foi isso que Deus trouxe. Eu acredito que a gente só está no início desse movimento. Você vai ouvir nos próximos 3, 4, 5 anos muita gente falando sobre isso. Muita gente dos 4 cantos do Brasil e do mundo, as pessoas vão ficar batendo nesse tema, na mesa do Senhor, na mesa do Senhor. Agora, a palavra para nós, esse ano, como conferência, que Deus trouxe no meu coração enquanto eu estava adorando ali, o Espírito Santo ficou dizendo no meu coração: aonde está o amado? 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 Já tem uns 2 meses, algumas semanas, que Deus tem trago no meu coração um desejo de, como igreja, voltarmos para um lugar de perseguir Jesus, de paixão pela presença, de um nível maior de devoção ao Senhor. Se estamos na mesa, se falamos de ir para a mesa, então agora é hora de escolhermos aonde vamos estar na mesa, no lugar mais próximo de Jesus possível. Deus tem falado muito comigo, o Espírito Santo, de voltarmos os nossos olhos a Jesus, de presença que vai trazer experiências poderosas com a presença de Jesus. E aí Deus ficou, por meio do Espírito, estava trazendo isso no meu coração: onde está o amado? Onde está o amado? E de repente me saltou uma pergunta no coração: quando ruptura acontece entre Deus e o homem no Éden, qual é a primeira coisa que o homem faz? O homem se esconde. E é Deus que procura o homem. Adão, aonde está você? Então, a primeira coisa que acontece pós-ruptura do relacionamento de Deus e o homem, por conta do pecado, é o homem se esconder. Deus me fez essa pergunta: o que acontece na primeira ruptura do homem com Deus? E eu respondi: ele se esconde. E quem procura primeiro? Deus procura. Adão está escondido. E aí Deus me levou aqui na adoração a esse texto lá em João, no capítulo 20, no momento de religar, no momento onde a conexão entre o homem e Deus está acontecendo, que é na morte e na ressurreição de Jesus. De maneira mais clara, na ressurreição, porque a obra de Jesus, ela não é terminada na cruz. Na cruz está consumado o preço do pecado, mas é na ressurreição que nós recebemos herança, é na ressurreição que nós somos ressuscitados juntamente com Ele. Então, o concluir da obra de Cristo
é quando ele ressuscita dos mortos. E aí quando ele ressuscita dos mortos, e o que está acontecendo? Jesus ele veio para consertar o dano da queda. E se tem algo que a queda trouxe de dano, foi separação entre Deus e o homem. O pecado trouxe separação entre Deus e o homem. Então o que Jesus veio fazer? Religar Deus e o homem. A Bíblia diz que o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação, que é o nosso ministério. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação, somos cooperadores de Cristo. Esse é o ministério de Cristo. Religar o homem com Deus. Esse é o trabalho de Jesus. Conectar o homem de novo com Deus. E quando Jesus ressuscita dos mortos, algo extraordinário acontece, irmão, que eu nunca tinha dado atenção. Ninguém me falou isso, eu estava ali na adoração, por isso não, irmão, não se desconecte, meu irmão. Há um espírito de revelação nesse lugar. Amém? Quando nós adoramos a Deus, meu irmão, em comunhão, em unidade, trazemos o céu para a terra, nós estamos falando nas nossas canções, venha o teu reino, queremos o céu na terra, nada menos que o céu. E aí o céu vem e você fica distraído, irmão. Se você crê naquilo que você ora, naquilo que você canta, então tem a expectativa de que um ambiente de céu se instale no nosso meio. E se um ambiente de céu se instala no nosso meio, se espera que revelações sejam pegas mais fácil, que a gente ouça coisas do Espírito com mais facilidade, com menos distrações. Quando você para ouvir o seu redor, você não está ouvindo barulho de carro, de buzina, de companheiro de trabalho xingando, gritando, reclamando. Quando você para ouvir, tem adoração, seus irmãos estão cantando. Percebe que ambiente único? Eu não sei você, mas eu não tenho esse ambiente todos os dias da minha semana. Eu tenho lugar secreto, tem lugares que eu só posso entrar sozinho em Deus, que são tão importantes quanto, mas eu não posso menosprezar um lugar como esse, quando meus ouvidos se abrem, está todo mundo cantando e louvando ao Senhor, todo mundo se parece crente, se parece com Jesus, aleluia. A adoração nos dá esse lugar, nos dá esse momento. Então, fique conectado, irmão, fique ligado no Espírito. E aí eu estava ali, saltou no meu coração esse texto, João capítulo 20, verso 1, 2 e 3. Eu vou tentar não pregar sobre isso, embora acho que eu já estou fazendo isso, né? A ideia era começar essa série semana que vem. Vou tentar voltar para o tema que estava no meu coração. Se Deus falar que é isso aqui, amém. Mas talvez seja só eu empolgado para dividir o que eu ouvi. João 20, verso 1. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, cara, tem tanta coisa aqui, cara. Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Aleluia! Aleluia! Eu não vou pregar sobre isso. Então saiu correndo. Quem? Maria Madalena. Maria Madalena, ela chega no sepulcro e o sepulcro está vazio. Jesus não está lá. E o que Maria Madalena faz? Maria Madalena sai correndo. Ela sai correndo de Deus, ela sai correndo para se esconder, ou ela sai correndo para procurar Deus. Podia ser qualquer discípulo, irmão. Podia ser qualquer das mulheres que caminhavam com Jesus, mas a Bíblia faz questão de colocar aqui uma mulher que é um símbolo na sua velha vida de pecado, prostituição, iniquidade. Maria Madalena, se tem alguém que era símbolo de pecado antes de conhecer Jesus, era Maria Madalena. Então, quando o homem peca no Éden, quando ele concebe o pecado, ele se esconde de Deus. Eu não sou digno dele, porque ele perde a consciência de quem Deus é. A primeira coisa que o pecado tira do homem é a consciência de quem Deus é. O homem se esconde de Deus porque ele esquece quem Deus é, porque o pecado mancha a sua ótica e faz você enxergar o outro a partir de quem você é.
Você não se aceita, você se sente culpado, você se sente envergonhado. E aí ele pensa, Deus também é assim. Quantos estão entendendo? O homem se esconde porque ele perde a noção do caráter de Deus, do Deus perdoador, do Deus gracioso, que o fez e deu todas as coisas, não porque ele era bom, porque o homem era bom, mas porque Deus é bom. O homem já chega no Éden e o primeiro dia é sábado, irmão. Primeiro dia é descanso. Porque Deus estava dizendo, vocês não são para mim o que vocês podem fazer. Eu quero estar com vocês, não é sobre o que vocês podem fazer. Então o primeiro dia já é sábado, indicando que Deus quer o homem, que Deus nos quer mais do que o trabalho das nossas mãos. Aleluia! Que Deus quer estar conosco, quer estar na nossa presença. Deus quer tanto estar na nossa presença que Ele se fez homem para andar no meio dos homens, irmão. Deus, o Criador de todas as coisas, se faz homem e não nasce num castelo, nasce numa manjedoura, busca a vida mais comum possível. Isso é incrível. Então, esse homem se esconde por causa do pecado. Mas agora essa mulher, que é um símbolo de pecado, ao invés dela se esconder, ela sai correndo procurando, porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus veio na terra para dizer para nós como Deus é, como Deus pensa. E essa mulher, se relacionando com Jesus, ela chegou à conclusão: eu não sou curada quando eu me escondo dele. Eu preciso dele para viver em cura. Eu preciso dele para encontrar salvação. Vamos lá. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava. E disse, ela está desesperada: ai, Jesus, eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente, essa mulher que é esse símbolo de pecado, irmão, está perseguindo Jesus e está contagiando outras pessoas. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam junto. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Eles chegam lá e eles atestam que Maria Madalena está falando a verdade. O corpo de Jesus não está lá. E aí, quando eles reparam, pula para o verso 10, que o corpo de Jesus não está lá, eles se dão por satisfeitos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Aquele que muito foi perdoado, muito ama, irmão. Às vezes nós nos acostumamos tanto a andar com Jesus, ao ponto de aceitarmos, termos o trabalho que Ele nos dá, o ministério, o ensinamento, e não o termos. Aceitamos não estar com Ele. Essa mulher, diferente dos discípulos, irmão, diferente dos discípulos, verso 11, por outro lado, Maria continuava ao lado de fora do sepulcro chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Os discípulos foram embora, mas ela não se dá por satisfeita. O coração dela tem um clamor: aonde está o amado? Aonde está? Se Jesus não está aqui, eu não tenho outra coisa para fazer. Eu não sei o que Pedro, o que o outro discípulo foram fazer em casa. Não existe nada sem Ele. O trabalho das nossas mãos não vale coisa alguma. Só quem pode religar o homem com Deus, quem pode fazer o religare, que significa religião, acontecer de fato, quem pode reconectar Deus ao homem é Jesus. A força do nosso trabalho, a força das nossas mãos não podem fazer absolutamente nada. Se perdemos Jesus na mesa, e dá para perder Jesus de vista na mesa, irmão. Judas perdeu Jesus de vista na mesa. Os discípulos perderam Jesus de vista na mesa. Lá,
em Lucas, só para você guardar e ler em casa. Lucas capítulo 22, verso 15, traz a narrativa da mesa do Senhor, da ceia. E você vai ver que o próprio Jesus está na mesa. E os discípulos estão discutindo cargo no ministério. Eles estão discutindo quem vai ser o maior no reino de Deus. Esse é o coração dos discípulos na mesa. Havia um outro discípulo que estava calculando provavelmente quantas moedas eram justas para vender Jesus. E aprenda isso. Judas não estava vendendo Jesus só porque ele queria dinheiro. O que Judas queria era que Jesus satisfazesse a necessidade de Judas ver uma revolução acontecendo do jeito dele contra o Império Romano. A ideia de Judas ao entregar Jesus era que Jesus botasse para fora toda a sua divindade, para que Jesus resistisse e assim começasse uma revolução. A ideia de Judas é: quando ele for pego, ele e os discípulos vão se revelar e eu vou conseguir, porque Judas era um revolucionário. Se for estudar a natureza de Judas, do trabalho de Judas, qual grupo político que ele fazia parte, você vai ver que ele era um revolucionário. E é isso que ele queria. Aí quando ele vai percebendo que a revolução não está acontecendo do jeito que ele queria, ele vai ter essa ideia para empurrar Jesus para dentro daquilo que ele queria. Então ele estava na mesa preocupado com o ministério dele, com o que ele achava que deveria ser feito, com como ele achava que a igreja tinha que se comportar, o que tinha que ser feito, ao invés de olhar para Jesus. Os discípulos discutindo quem é o maior. Quantas vezes nós estamos na mesa do Senhor, as nossas discussões são essas. Às vezes não são no falar, mas são no nosso coração. Se você ler Lucas 22, verso 15, tem uma declaração tão linda de Jesus. Ele vai começar a ceia e ele diz assim: então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Aqui você vê o coração de Jesus. Eu quero estar com vocês no momento mais difícil da minha vida. O que eu quero é desfrutar de vocês. Eu quero estar com vocês. Enquanto Jesus, horas antes do seu pior momento, está dizendo: como eu queria estar com vocês. Os discípulos estavam em vários outros lugares, com a cabeça em vários outros lugares. Será que o encontro, o colapso de intimidade na adoração, a visitação de Deus não explode no nosso meio? Porque o desejo de Jesus é: eu desejo ardentemente estar com vocês nessa ceia. E o nosso desejo é: eu desejo não sei o que lá. Eu tenho outras urgências. Está entendendo o que eu estou dizendo? O coração de Jesus é: eu quero me encontrar com vocês. E o coração de alguns são tantas coisas. E aí talvez seja por isso que nós não temos tantas coisas. Talvez seja por isso que o que eu aguardo e espero de um culto ao Senhor, a expectativa que eu tenho na presença, na comunhão dos santos, por muitas vezes não acontece. Porque talvez muitos aqui não desejem aquilo que Jesus deseja, que é estar conosco. Muitos aqui não desejam estar com Ele, se envolver com Ele, comer da comida dEle, estar com Ele. Daqui a pouco a gente volta lá em Maria Madalena. Jesus não aceitou perder a alegria presente pela ambiência do dia mau, irmão. Quantas desculpas nós damos para não estar focado em Jesus, ou para não estar no corpo, igreja. Jesus, Ele mesmo diz que as horas que estão acontecendo ali antecedem o seu maior sofrimento. E Ele diz: antes do meu maior sofrimento eu quero estar em comunhão, eu quero estar com a igreja. Na eminência
na eminência do dia mau, ou mais, no dia difícil, o que você procura? Será que você procura o corpo, a comunhão? A verdade é que quando nós estamos passando por dias difíceis, há muitos que o que eles menos querem é a igreja. O que eles menos querem é o corpo. Mas não é inteligente fazer isso. Nós estamos aqui aprendendo com Jesus que na eminência do dia mau, o lugar que você mais precisa, ou no dia mau, é estar em comunhão com o corpo de Cristo. É a ceia do Senhor. Eu mandei um áudio aí para muitos irmãos da igreja e eu estava dizendo nesse áudio: hoje é um dia para não se faltar culto, porque nós vamos estar na mesa do Senhor, meu irmão. E Paulo diz que aqueles que comem desse corpo são fortalecidos espiritualmente. Você não sabe se amanhã você vai precisar do suprimento que está sendo liberado na comunhão de hoje, no liberar do Espírito do nosso meio hoje. A Vânia me compartilhou uma vez que o momento que eu ministro no final da ceia, essa pode ter sido a nossa última ceia aqui, tem um impacto grandioso para ela e para a família dela. Tem um significado infinitamente maior do que tem para vocês. Por quê? Porque quando eu digo aqui, essa pode ter sido a nossa última ceia, ela viveu a experiência de o marido dela ceiar e partir para o Senhor depois da ceia. Então ela falou comigo, quando diz isso, para ela é real. De fato, aquele dia foi a última ceia do esposo dela, um homem temente a Deus, um homem de Deus, que partiu para o Senhor depois de ceiar, indo para casa. E aquilo que foi um dia de libertação para ele, porque para ele foi glória, irmão, foi um dia difícil para os seus. Porque para quem vai não é dia difícil, meu irmão, é júbilo, é bodas do cordeiro, é festa. Mas para quem fica, é doloroso, é saudade, é um desafio. E a família ficou aqui. Agora, essa pode ter sido a nossa última ceia. Foi poderoso para ele, mas foi poderoso para elas também. Porque naquele dia, nas horas que antecediam o dia difícil, elas estavam se alimentando espiritualmente da mesa do Senhor, recebendo um suprimento para aquilo que elas nem sabiam que iriam passar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então não fuja da comunhão, irmão. Eu listei aqui motivos pelo qual, 3 motivos rápidos, dentre muitos, pelos quais as pessoas fogem da comunhão no dia difícil. O primeiro motivo, orgulho. Há muitas pessoas que estão acostumadas a serem úteis, e no dia que elas estão mal, elas não conseguem conceber a ideia de ir para a igreja e não terem condições de fazer. Ou mais, orgulho também ter que ir para a igreja e alguém perguntar se você está bem, e você tem que dizer, não estou tão bem assim, preciso de oração. Não conceber a ideia de demonstrar vulnerabilidade, fragilidade. Irmão, se você está ferido como parte do corpo, o que nós mais precisamos é que no dia que você está ferido, no dia que você está doente, que você esteja aqui para ser curado, porque nós precisamos de você bem. O corpo de Cristo precisa de você saudável, só que a cura do corpo de Cristo está no corpo de Cristo. Aleluia! Então não fuja por causa do orgulho. Se você está mal, é esse dia que você precisa dizer para os seus irmãos: adivinhe, eu não sou a 4ª pessoa da Trindade. Eu passo por dias difíceis, eu preciso de oração hoje. Vim para a igreja carregado. Eu não estou passando nada de específico, mas tive um dia atribulado hoje com pressão do diabo, inquieto. O diabo tentando trazer ansiedade constantemente no meu coração, já tem uns 2 dias. E aí o Flavinho perguntou para mim: e aí, Bill, quais são as suas expectativas para o culto de hoje? Antes de orar por minha equipe de intercessão, eu disse para ele, não sei se ele entendeu a minha resposta, mas a minha resposta foi: eu preciso de Deus. Foi a melhor resposta e mais sincera. Eu não sei se ele entendeu isso como uau, mas era: eu sou o primeiro essa noite a precisar de Deus. Mas essa resposta para ele
também tinha uma expectativa. Porque se hoje eu preciso de Deus, meu irmão, é o melhor dia para que eu esteja aqui pregando para vocês. Porque eu sou o primeiro que está com expectativa, com fome e com necessidade de ser tocado por Ele. Aleluia! Outro motivo. Primeiro, o orgulho de não querer ser vulnerável. Segundo, que também é um tipo de orgulho, ficar em casa para que as pessoas sintam falta de você. É um orgulho infantil, mas é muito orgulho também. Tem gente que não vai na mesa porque quer que as pessoas perguntem. Aí a pessoa pergunta e você fala, não precisava. Mas se ninguém perguntar, nunca mais eu volto nessa igreja. Ninguém perguntou por mim. Se você vai no culto, não vai no culto e 3 pessoas não te ligam, eu não sou especial. Ninguém me ama. Não, talvez as pessoas achem que você está bem, que você faz tanta questão de mostrar que está bem, que elas estão acreditando. É só isso. Elas não perceberam. E aí, fica em casa, sai do corpo para ser notado. Sai do corpo para chamar atenção. Quando a gente vai para a ceia, tem um comportamento que quem é discipulador, quem cuida de gente, já viu algumas vezes. E a gente vê na ceia de Jesus. Jesus, ele começa a propor lavar os pés dos discípulos. E aí, quando ele propõe, eu ri em casa hoje lendo esse texto, que eu falei, gente, eu passei por isso tantas vezes. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro solta aquela: eu não deixo de jeito nenhum você lavar o meu pé. A piedade, né? A piedade de Pedro, como ele é espiritual. Eu não deixo um negócio desse. Meu Senhor lavar o meu pé. Aí Jesus diz, mas se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz, então me lava por inteiro. Quantas vezes eu vejo gente sendo assim, e eu já fui assim. A gente não consegue achar um lugar de equilíbrio, irmão. A gente vira para o discípulo e ensina uma coisa numa medida. Irmão, é importante lavar o seu pé. Ele não queria congregar, ele não queria estar na igreja. Aí você fala para ele que é importante, agora ele só quer ficar na igreja e largar a família. Está entendendo? Sai de um extremo ao outro. Você diz para ele, cara, você não pode ficar só na rua evangelizando. Você tem que ter secreto com Deus. Aí ele funda uma religião, a religião do secreto. E diz que todo mundo que não faz o tanto de secreto que ele faz não é espiritual igual a ele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sai de um extremo ao outro. Você diz pro cara, você tem que ler mais a Bíblia. Aí a mãe do cara te liga falando assim, ele está babando lendo a Bíblia, tem 48 horas e não dorme. Ô meu filho, nunca jejua. Aí quando vai jejuar, a mãe do adolescente liga, tem 4 dias que ele não come. Aí você fala, meu Deus do céu, vai cair na conta da igreja. Tudo que acontece nessa cidade é culpa nossa. Agora pronto, vamos cair na TV Integração. Semana que vem o menino vai parar no hospital porque ele jejuou 5 dias sem comer. Então, essa infantilidade que nós vemos ali na mesa de Jesus tem no nosso meio. Agora do outro lado, nós como discipuladores temos que tomar cuidado para não encontrarmos nessas coisas a desculpa para nós nos cansarmos da mesa de Jesus. Pela lida, pelo trabalho, pelo ofício de sacerdote, cuidar de pessoas, lidarmos com gente assim, que você ensina uma coisa tão pura e genuína, o cara distorce. Isso aqui eu falei que o cara faz com a vida dele. Pior é quando o cabra sai ensinando. Você falou um negócio todo equilibradinho para ele, ele funda uma doutrina e está ensinando para todo mundo o extremo daquilo que você falou. Irmão, falta você arrancar os cabelos da cabeça. Porque chega um outro e fala assim, Bill, eu aprendi com fulano, que aprendeu contigo, que é desse jeito. Aí eu fico, meu Deus do céu. Eu fico revisitando o que eu falei. Será que eu falei isso mesmo? Não, não é possível. Eu não creio num negócio desse. Aí eu vou chamar o cara, vou conversar. Ele, tá, entendi. Então é só o pé, né? É só o pé que tem que lavar. Eu, foi isso que eu te disse.
E você fundou a religião que tem que lavar tudo. Então a gente, como discipulador, tem que tomar cuidado para nós não nos cansarmos do corpo. Líderes dessa casa, cuidado para você não encontrar no desafio do discipulado uma desculpa para não estar no corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A mesa do Senhor, a vida de comunhão da igreja não é só sobre lavar pés. Como discipuladores, nós vamos lavar o pé de muitas pessoas. Mas a mesa do Senhor também é um lugar de nós sermos servidos, de nós nos alimentarmos da presença. Tomem cuidado para não começarem a se relacionar com a igreja só com o ministério. Se tem uma coisa que eu guardo com muito zelo, é o direito de, na igreja que eu sou pastor, ser ovelha. Eu tenho inúmeras oportunidades e pressão, às vezes, de grupos de pessoas para me tirarem desse lugar. Mas eu sei o quanto isso vai ser doentio para mim. Eu preciso chegar por vezes aqui e congregar, rir, brincar nos corredores, vir de chinelo, vir de crocs, domingo de manhã. É um ato de rebeldia, meu irmão. Quando eu venho de crocs domingo de manhã, é um ato revolucionário. Eu chego e todo mundo, poxa, de crocs no domingo você está todo pago, agora você está de crocs e com essa bermuda aí agredindo a moda. É um ato de revolução, irmão. Me deixa ser um membro dessa igreja. Me deixa fazer parte do corpo. Por vezes eu vou estar aqui, eu vou atender cada um, vou orar, vou ouvir suas necessidades, vou parar, mas vai ter dia que eu já falei aqui, que o meu filho vai passar correndo, que eu vou falar assim, pera aí, depois eu volto, e não vou voltar, porque o menino correu lá para baixo. E eu tenho que ir atrás do meu filho. Eu tenho que cuidar da urgência da minha esposa. Eu vou sair para lanchar com os meus amigos do corpo, os meus líderes da igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que guardar esse lugar. Você não pode ter comunhão na sua mesa só por causa de trabalho. Você tem que ter um dia que você senta na mesa para rir, para brincar, para comer churrasco. Ok? Então esses são os motivos pelo qual, os dois primeiros pelo qual as pessoas saem da mesa. E o terceiro, esse é o maior motivo. Esse aqui já aconteceu com todos vocês aqui. O motivo pelo qual alguns são arrancados da mesa é porque o diabo sabe que você precisa dela. Se tem uma coisa que o diabo vai tentar te tirar, é da comunhão, é desse lugar aqui, porque ele sabe que se ele te tira desse lugar, você é um alvo fácil. Abre a sua Bíblia comigo lá em Apocalipse capítulo 21, verso 21. O diabo sabe que a adoração que você presta no dia mau tem mais poder de guardar você espiritualmente, de fortalecer a sua fé, do que todas as outras que você presta no dia tranquilo, no dia suave, no dia bom. A Bíblia diz que existe um tipo de louvor que se chama sacrifícios de louvor. Sacrifícios de louvor e adoração ao Senhor. Que tipo de adoração é essa? É aquela que você presta quando você não quer prestar. É a canção que sai dos seus lábios quando o seu coração está quebrado. É quando você canta, eu estou rendido ao Senhor, mas tudo que a sua carne quer é estar em casa, murmurando, reclamando. Quando você sacrifica o seu eu para proclamar a vontade de Deus, para proclamar em fé a palavra de Deus. Quando você começa lá o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso já começa assim, isso me veio no Espírito agora. Santificado seja o teu nome. Existem lugares de intimidade do reino. Nós cantamos, venha o teu reino. Nós queremos o reino, mas olha só, se você quer viver o reino, aprenda que a oração do reino, a oração do Pai Nosso começa, santificado seja o teu nome. É, separado de tudo seja o seu nome. Eu decido morrer, eu decido ficar de escanteio e pensar no teu nome, em exaltar o seu nome. Quando nós cantamos e não queremos cantar, quando o nosso eu está chamando a atenção e nós
nós decidimos proclamar adoração ao Senhor, nós estamos separando o nome do Senhor, nós estamos santificando, exaltando o nome do Senhor sobre as nossas urgências, sobre as nossas petições, sobre a nossa alma. Nós estamos colocando Ele no lugar de primazia. Aí a gente vai viver o reino, meu irmão, porque é buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Apocalipse 21 traz uma revelação muito poderosa. Os 12 portais, está falando aqui da cidade de Deus, da Nova Jerusalém. Os 12 portais eram 12 pérolas. Cada um dos portais construído a partir de uma só pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como vidro límpido. Parte A. Os 12 portais eram 12 pérolas. Os portais da cidade de Deus são feitos de pérola. Quantos sabem que não adianta você ter um exército gigantesco dentro do seu castelo, da sua cidade, ferramentas de guerra fortíssimas, e no meio de uma guerra deixar os portões da cidade abertos? Se você não tem portões, você está exposto. Não adianta você ter nada se você não tem o básico, portões fortes. E os portões da cidade de Deus são construídos de pérolas. Quantos sabem que a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito de Deus e ela é intencional em cada detalhe? Em cada detalhe, meu irmão. As portões da cidade de Deus não é de pérola só porque pérola é bonitinho. Tem um significado. E aí eu te pergunto, como as pérolas são produzidas? As pérolas são produzidas quando uma areinha entra dentro da concha. Uma areinha entra e produz uma irritação. Essa irritação faz com que aquela concha comece a ficar irritada, e esse processo de irritação produz a pérola. Então, essa pedra preciosa, ela é produzida através de um processo de irritação. Os portões da cidade de Deus são feitos de pérola. Por quê? Porque o que constrói os portões da sua vida espiritual, a fortaleza da sua vida espiritual, são os dias de irritação que você passa e decide dar ao Senhor sacrifícios de louvor. Quando a irritação chega e você começa a dar sacrifícios de louvor, você está construindo os portais da cidade, da sua vida, guardando a sua vida. Os dias que você adora a Deus, que você não quer, são os dias que você mais cresce em fé. Porque cá entre nós, você não precisa de muita fé para adorar a Deus quando tudo está no lugar. O que você está fazendo é ações de graças. Você está vendo o que Deus fez e você está adorando em ações de graças. Fé. Então, o que pode fazer você crescer, amadurecer espiritualmente, são os dias que você canta sem querer cantar, adora sem querer adorar. Esses são os dias que, enquanto você está adorando, a sua fortaleza espiritual está sendo construída. Quando você termina uma estação dessa, você está mais forte do que quando você começou. Então o diabo sabe disso, irmão. Então, no dia difícil, ele vai dizer para você, é melhor ficar em casa. Na temporada difícil, ele vai tentar arrancar os louvores dos seus lábios. Vai ser a primeira coisa que ele vai tentar calar. Porque ele sabe que se você adorar a Deus, no tempo de irritação, você vai produzir coisas preciosas, que vão fortalecer você pro resto da sua vida. Então, ele lhes revelou, tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Jesus, na sua onisciência, sabia que eles iam ficar discutindo sobre
lugar na mesa, que Judas ia ser o traidor, que Pedro ia ficar causando na hora de lavar os pés, dando trabalho. Jesus sabia disso tudo, irmão. E nada disso arrancou a vontade dele de estar na mesa. Ele não está dizendo, eu estou com vontade de estar na mesa. Ele está dizendo, eu desejo ardentemente. Tem muita coisa que você julga que pode fazer com que Deus não te receba, que na verdade é um motivo que Ele quer que você venha, porque Ele sabe que Ele pode curar você na mesa. O diabo vai sempre insistir, pega o seu pecado e esconde, porque Deus não vai te aceitar. Deixa eu dizer uma coisa para você, pega o seu pecado e traz para a mesa. A Bíblia diz que o amor encobre multidões de pecados. Pega a sua iniquidade, abre o peito e apresenta para Jesus. Jesus, eu poderia ficar escondido porque eu estou envergonhado por quem eu sou, mas eu estou aqui porque eu sei que o Senhor pode me curar. Se tem um dia que eu preciso do Senhor, é hoje. Eu pequei, Jesus, então me cura. Esse é o melhor dia para você estar na mesa do Senhor. Esse é o melhor momento. Para de se esconder de Deus. Volta lá para Maria. Volta lá. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Continuar os seus afazeres. Continuar suas lamúrias porque Jesus morreu. Por outro lado, Maria Madalena continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. E o clamor dela é: onde está o meu amado? Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Diga comigo, todo aquele que procura, todo aquele que bate insistentemente, vai encontrar. O problema é que a gente bate 2 vezes já cansa, irmão. A gente entra para orar e não sente um arrepio, já, tá bom. Isso aí é para o pastor lá. Sabe? A gente olha, vem todo empolgado. Culto de domingo vai ser, aí você chega, olha, não aconteceu nada não. Bora para casa. Vida que segue. Maria Madalena sentou no sepulcro e disse: eu não saio daqui sem o meu Jesus. E aí começa, irmão, os níveis. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estiver o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o colocaram. Aonde está o meu amado? Aonde está o meu amado? Assim que disse isto, olhou para trás e viu Jesus em pé. Todo aquele que persegue a presença, todo aquele que procura, encontra, meu irmão. O quanto você quer Jesus? É a pergunta do Senhor para nós nos próximos dias, nas próximas semanas até a conferência. O quanto nós realmente o queremos. O quanto nós estamos dispostos a provocar os céus. O quanto nós estamos dispostos a pensar nisso durante o nosso dia. O pastor pregou aqui alguns dias sobre jejum. E Jesus, ele vai dizer, ao ser questionado por que os discípulos dele não jejuavam, ele diz: vai jejuar enquanto o noivo está no meio deles? As pessoas fazem isso quando o noivo é tirado. Então a gente aprende que quando nós percebemos que não temos a quantidade de Jesus, a expressão de Jesus em alguma área da nossa vida, nós perseguimos isso ao ponto até de falarmos assim: eu não como até que a presença me seja dada. Quando o noivo for tirado, aí eles vão jejuar. Então, certamente que existem áreas da sua vida que está faltando Jesus. E o que você faz? Você persegue até ter. O jejum é uma expressão de radicalidade.
é uma expressão de: essas coisas não estão me satisfazendo, eu preciso da presença. Eu não estou aqui falando para você começar a jejuar amanhã. O ensino de hoje não é esse, o pastor pregou isso outro dia. Eu estou falando do que está por trás: fome e sede da presença. E muita gente aqui já jejuou para causas impossíveis. Jejuou para ter isso, para ter aquilo. Qual foi a vez que você jejuou para ter a presença? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Não para pregar uma boa mensagem da sua mesa, mas porque você está com fome de Jesus, que Ele se revele a você. Qual foi a última vez que você entrou para orar? Porque você queria estar na presença de Jesus. Aonde está o nosso amado, meu irmão? E essa pergunta é porque eu já vivi nessa casa níveis de glória maiores do que o que eu estou vendo hoje. E eu não aceito isso, meu irmão. Eu sei que parte disso é a quantidade de pessoas que vão chegando e elas não estão ainda assimiladas com as coisas que cremos, não ouviram as mesmas coisas que nós. Então a gente tem que fazer um trabalho de repescagem de tempo em tempo para colocar todo mundo no mesmo desejo, na mesma expectativa. Mas sinceramente eu não aguento mais esperar. Aonde está o nosso amado? Eu estava no Open Room e dentre todos os lugares que eu visitei nos Estados Unidos, de congregação, de igreja, eles têm a estrutura mais simples. Obviamente que comparado com a igreja brasileira, é muita coisa ainda. Mas comparado com as igrejas americanas, irmão, é muito simples. Para vocês entenderem o comparativo, é como você pegar, para doer um pouco em vocês, a nossa estrutura e comparar com uma igreja de bairro para 200 pessoas. É como pegar o que somos hoje e comparar com aquilo que já fomos de estrutura. As pessoas vão para lá porque querem Jesus, porque é palpável paixão e fome pela presença de Deus naquele lugar. Dentre igrejas com muito conforto e estrutura, as pessoas escolhem ir para lá. Lá só cabe 500 pessoas. E aí, fica 500 pessoas dentro e 500 fora, num sol de sensação térmica de 42 graus, irmão. E você olha, tá todo mundo lá esperando o próximo culto, para poder entrar e adorar naquele lugar, estar em comunhão com os santos naquele lugar, partilhando a fome e a sede deles pela presença. E esse é o espírito dessa casa, sempre foi. Sempre foi. Sempre foi, irmão. E nós temos que perguntar: onde está o nosso amado? No meio da nossa correria, no meio das nossas demandas, a oração que eu tenho feito há meses é: Jesus, não me deixa ser um pastor administrativo, não me deixa ficar consumido por esses papéis, pelas demandas financeiras, pelas decisões. Eu não quero esse lugar, Jesus. Eu quero ser alguém que tem fome e sede da sua presença. É o que eu desejo, irmão. Eu acho que alguém aqui mais deseja isso, irmão. O espírito de mais alguém está perguntando: aonde está o meu amado? Aonde está Jesus? Bill, eu já tenho Jesus, irmão. Você só não entende o que eu estou falando se você for tolo. E você não é, você é um cara inteligente. Eu quero mais, irmão. Eu quero que os meus olhos se apaixonem por Ele. Eu tenho pensado semanas atrás começar uma série de mensagens sobre amar pessoas,
sobre evangelismo, sobre pregar para os não crentes. Mas toda vez que eu vou levar isso no meu coração para o Senhor, eu não encaixa. E hoje, Ele me trouxe a pergunta que você tem que fazer: aonde está, meu amado? Porque essas coisas é porque eu olho e vejo algumas pessoas perdendo até o amor, o zelo do ministério. E eu pensei, talvez a solução seja falar, ensinar eles sobre amar pessoas. Mas o antídoto para todo cansaço, como o pastor Caio pregou uma vez para os voluntários aqui. Às vezes eu acho que eu presto mais atenção nas coisas que são pregadas aqui do que alguns de vocês. O pastor Caio pregou aqui, não sei se você vai lembrar, espero que você lembre. O descanso não é parar de fazer isso e aquilo. Muitas vezes o descanso é entrar em Jesus, é estar nele. E aí eu entendi que para resolver a problemática que eu estou vendo, que alguns não veem, mas eu já estou vendo, as pequenas meninices que vão nascendo no coração de um e de outro. Você já me ouviu falar coisas desse tipo há uns 2 anos atrás aqui. E daqui a pouco, daqui uns anos, vai ouvir de novo, porque eu vou estar sempre trabalhando para voltar vocês para o lugar. Quando começa a aparecer as meninices de meu lugar na mesa, está faltando presença de Jesus, irmão. Quando começam as questões infantis da carne, é porque está faltando olhar para Jesus. Quando tira os olhos de Jesus, começam essas tolices. Quando começa cansaço, estou cansado, está faltando a presença. Porque quando você tem a presença, você fica até em 42 graus debaixo do sol esperando a sua vez. Porque ela nos supre de tudo aquilo que nós precisamos. Aonde está o nosso amado?